Da Jovem Pan, o médico otorrinolaringologista, o Dr. Milton Malheiros, e com ele nós vamos falar sobre os cuidados com a nossa saúde respiratória neste período de seca. Um bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Sinop. Bom dia, Karino, bom dia, Kiko. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês, dia abençoado, e que vocês fazem dias abençoados. Obrigado. Doutor, vamos lá. Nós estamos vivendo um período muito complicado, que é esse período de baixa umidade relativa do ar, que a gente já, teoricamente, já está acostumado todo ano a viver. Sim. Mas é um período muito complicado. O que isso pode acarretar na saúde, juntando poeira, juntando fumaça, como a gente tem muita fumaça, na saúde respiratória das pessoas? Kiko, antes disso, brevemente, nós precisamos de 60% de umidade no pulmão. Nós estamos hoje, vai ser 20%, então vai faltar 40%. Essa semana tá bem crítica, né? Tá bem crítica. Esses 40%, 50% que falta de umidade pega da umidade das vias respiratórias, então resseca as vias respiratórias. Nas vias respiratórias estão as nossas defesas. Portanto, se está seco e pega a umidade, nossa mucosa fica seca, vem as doenças, rinite, laringite, bronquite, sinusite, ite. Tudo com it. E eu trabalhava aí no Hospital Regional, que vai ser inaugurado hoje, no Santo Antônio e nos consultórios da vida, e nessa época eu gosto de operar, eu era açougueiro, né, você me conhece nossa história, eu gosto de operar e só vinha tosse, infecções, e não tinha tempo de operar nessa época do ano. Então faz muito mal, deteriora a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, principalmente das crianças e dos velhos. Nós temos que ajudar a minimizar isso. Essas doenças, elas podem se confundir hoje em dia, que a gente ainda fala de Covid, mesmo nós não tendo frio aqui na nossa região, a gente pode ter um grande número de pessoas com gripe nesse período devido à seca? Exatamente, Karine, porque nós temos essa defesa, né? E quando fica seco, essa defesa vai embora, diminui, então inclusive aumenta as viroses, né? Porque a via respiratória, do nariz até a entrada da traqueia, sofre muito, né? Porque esse filtro que nós temos aí, ele não funciona, diminui a sua eficiência com essa seca e aumenta as infecções, inclusive as viroses. E isso aí tudo fica mais complexo de fazer um diagnóstico, né? Mistura influenza, resfriado comum, com o Covid, com essas síndromes respiratórias. Então, realmente aumenta essas síndromes, aumenta essas infecções e dificulta os diagnósticos. Doutor, bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo. Tomar a vacina da gripe ajuda a evitar ou ao menos amenizar esses problemas? Não só a vacina da gripe, mas as vacinas em geral são um dos grandes desenvolvimentos da ciência, né? E ajuda sim. Não ajuda todos, nós temos centenas de vírus aí e a gente toma uns vírus específicos para aquela estação, então não pegam todos, mas principalmente os mais virulentos e os que têm a capacidade de dar maiores complicações, esses sim a gente ficam livre deles, então a gente orienta a população a tomar a vacina da gripe, entre outras. Doutor, a gente já teve casos aí dessa nova variante registrada do mundo afora, da Covid, e como a Karine falou, muitas vezes a gente agora acaba confundindo um resfriado com Covid, essa coisa toda. A gente deve ficar preocupado com isso ou está sob controle essa situação? Felizmente tem melhorado, né? As próprias pessoas que vão pegando essas infecções vão criando imunidade, além das vacinas, então melhorou bastante. Eu acho que não tem motivo para pânico, mas temos que sim. Sabe o que a gente tem que tomar cuidado, Kiko? No dia a dia. Você viu que quem teve problema com Covid são as pessoas que se cuidavam menos. Tem exceções, o mundo não é feito de exceções. As pessoas obesas, as pessoas com diabetes descontrolado. Então essas pessoas tiveram mais problema. Então não é motivo para alarde, e a saúde que se faz no dia a dia, cada decisão que nós tomamos. Pegando esse gancho, doutor, você acredita que depois que a gente passou, porque diz que assim, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Depois que a gente passou por esse problema todo, você acha que o brasileiro tomou consciência e começou a ser um pouco mais cuidadoso com a sua saúde? Porque na realidade, mais cauteloso, o povo relaxado para cuidar da saúde igual o brasileiro, acho que não tem, né, não? Nós somos um pouco relaxados, a gente tende a ficar no prazer imediato, né? Então nós temos que lutar contra a vontade de não ter faz a medicina imediato. Preventiva. Isso, mas eu concordo com você, sim. Todas as crises nós podemos tirar lições, né? Uma das lições que nós tivemos foi essa, de se cuidar mais. Então sim, as pessoas estão se cuidando mais, então a gente tem que aprender com os estresses, e acho que foi um dos aprendizados que tivemos. O senhor acredita que a vacina contra a Covid foi o que realmente fez diminuir os casos? Eu sei que esse assunto é polêmico, ainda mais na nossa região, mas
com o que eu aprendi e sei de ciência, por mais complexo que seja esse assunto, tem mais vantagem do que desvantagens. Eu, por exemplo, você vê o tanto de gente que teve problema por não tomar a vacina e o tanto de problema que a vacina deu, eu não tenho dúvida que estatisticamente ela é viável, tanto que eu a tomei. Doutor, nesse período, como a gente falou que é muito seco, muitas pessoas reclamam de sangramento nasal. Até que ponto isso é normal e o que fazer numa crise? Quando procurar um médico? Legal, Karine, sua pergunta. Nós fizemos uma pesquisa aqui em 2010, quando eu ainda era professor de uma das universidades aqui, e nós constatamos que o sangramento nasal aumenta 4 vezes. Inclusive, nós publicamos num congresso esse trabalho científico. Nós constatamos que o sangramento nasal aumenta 4 vezes nessa época do ano. Então, geralmente são sangramentos pequeno e ele resolve espontaneamente. Então a gente fala para apertar o nariz, apertar bem e colocar um gelo. E se esse sangramento persistir, procurar um serviço de atendimento médico. E aquelas pessoas que fazem aquele tufo de papel higiênico e vira para trás? Isso é igual um amigo que a gente viu aqui na rádio hoje. Fica usando os remedinhos, com né? automedicação inadequada. Não faça isso. Não vire para trás com tufo de coisa no nariz. Não, Guico, isso não é bom. Doutor, o que fazer para além vacinas, né? O que fazer para prevenir, né, esse tipo de doença respiratória, principalmente nesse período assim? Olha, aquela dica infalível. Dica infalível. Nós temos as dicas individuais e as dicas coletivas. Eu sou mais afeito às dicas coletivas. No individual, você pode aumentar a umidade na sua casa, usando menos ar-condicionado, se possível, colocando panos, bacia, tendo bastante verde na sua casa, bastante arborização. Inclusive, a arborização é um problema de uma solução para um problema coletivo, porque uma árvore, em média, libera 100 litros de umidade por dia. Então, uma árvore faz o trabalho de 10 umidificadores. Doutor, a gente vê se falar muito de aquecimento global, mudanças no clima, queimadas. Aconteceu uma queimada agora ontem em Sorriso, nós temos as imagens, né, Clemerson? Vamos colocar essas imagens para o pessoal que está em casa ver. Já está na live. Já está na live, as imagens. Então, a gente vê muito esse aquecimento global, essas queimadas. Até que ponto esse aquecimento global pode prejudicar a saúde das pessoas? Uma hora muito quente, uma hora muito frio. O que isso pode proporcionar a nível de futuro? Karine, a história da humanidade tem milhões de anos, né? Milhares de anos. E o grande avanço na umidade, nesse avanço da humanidade foi a cooperação entre a espécie. Então a gente tem que largar essa briga paroquial aí, né? E cuidarmos do nosso ambiente, porque a gente não vive isolado, a gente não vive numa ilha sozinho. Então o que um faz em qualquer parte do mundo tem reflexo em outras pessoas. Então sim, esse aquecimento global eu também sei que é polêmico, mas nós temos que pensar no nosso planeta, porque é a nossa casa, então nós temos que cuidar. Você viu quantos incêndios mundo afora? Né? Eu tava passeando num local lá no Havaí, agora vi Lorraine, está todo queimado, um lugar lindíssimo, está totalmente destruído. Então, sim, nós temos que cuidar da nossa casa, onde moramos. A gente está vendo, inclusive, essas imagens aí da cidade de Sorriso. O doutor acabou de tocar na questão do Havaí, que foi a ilha de Tenerife também, nas Ilhas Canárias também, está pegando fogo. E a gente está vendo coisas acontecer até no nosso país que a gente não via falar. Ciclone temporal no Rio Grande do Sul, ciclone, tornado, não sei o que, coisa que não se falava. Isso tem muito reflexo também dessa questão do desmatamento desenfreado, e não é só do Brasil não, tá, gente? A Europa, eu gosto muito assim, a Europa fala do Brasil, sabe por que eles falam do Brasil? Porque já desmataram tudo. Sim. Sobrou mais nada deles lá, já tocaram fogo em tudo, desmataram, não tem mais nada lá, e o que tem tá pegando fogo. Então por isso que eles falam muito do Brasil, né? Porque eles não fizeram o dever de casa, e agora tá cobrando dos outros o dever de casa. Mas enfim, esse desmatamento, isso talvez é o grande o fator preponderante para isso que está acontecendo no mundo afora. Ô Kiko, eu vou pegar a carona que você está dizendo para a gente não cometer os mesmos erros. Eu estive passeando na Holanda e eu parecia que tinha um carimbo na minha testa, Kiko, assim, de brasileiro babaca. Eu estava em Roterdã, o porto lá não tem árvore, o canal deles lá não tem uma árvore, eles estavam boicotando aqui em Santarém a Cargill, e a Cargill deles lá é muito maior que a nossa, aqui nós temos árvore, lá eles não têm, e eles boicotando aqui. A entidade que fazia esse boicote aqui, a sede é lá na Holanda. Então eu me senti um babaca. Assim como no sul, de onde nós viemos, a maioria de nós aqui dessa região, lá já destruiu muito mais do que aqui. Mas não é porque fizeram isso errado na Europa e no sul que nós temos que fazer a mesma coisa. Por exemplo, tem lugar maravilhoso, vamos plantar, mas não
precisa derrubar a beira do rio, para ir areia, assorear o rio, acabar com a qualidade do rio. Então, nós temos que evitar esses exageros. Então, eu concordo contigo, dá para explorar, mas com consciência e com sustentabilidade. Doutor, tem algum projeto na nossa região para ajudar a conscientizar as pessoas a respeito desse plantio de árvores? Sim, nós idealizamos um projeto, está fazendo 11 anos agora, fruto dessa pesquisa aí que eu te falei, que é bem mais completa, e quem quiser nos procure que a gente pode mostrar. E nós temos uma associação que chama Associação Floresta Urbana. Nós somos membro da Unesim e a gente está atuando há uma década para tentar promovermos a arborização, porque esse é a grande solução. Não adianta a gente tentar colocar um umidificador na rua, o orçamento não está para isso e não vai resolver. Então, nós temos essa entidade, procura aí na rede social @Floresta Urbana Sinop. A gente faz um trabalho já há uma década e queremos ter qualidade de vida, uma umidade melhor, menos calor, lugar adequado para fazermos atividade física, inclusive para atrair empresários, né? Eu estava vendo vocês falando aí com o professor Feliciano, que é um fera, admiro o trabalho dele. Kiko, você vai querer ficar na Couto Magalhães, desculpa meus amigos a Várzea Grandense, eu estudei lá em Cuiabá, né? Vai querer ficar na Couto Magalhães, naquele inferno, daquele barulho quente, sem uma árvore, ou você vai querer ficar num local igual Maringá, um local arborizado, num bairro arborizado de Sinop. Então, isso vai muito mais do que saúde, isso fala inclusive nos aspectos socioeconômicos. Eu vou pegar 2 ganchos nessa resposta do doutor para a gente fazer. Primeiro, fazer uma adenda. Só quem anda na cidade de Sinop sabe que se você andar naquele trecho do cemitério, tanto na frente do cemitério ali na Dom Henrique Flores, como na parte de trás da Figueiras, você vê que é 2 graus mais baixo o clima, a temperatura do que na cidade. É nítido. É só você passar por ali que você sente isso. Mas outra coisa que chama atenção, e ontem, inclusive, com a Karine a gente estava comentando, as pessoas em alguns países, em alguns locais, fazem florestamento, eles vão lá e colocam eucalipto. Aí coloca não sei o quê. E isso, às vezes, não é legal. Por quê? Porque você tem a sua mata nativa, você tem a sua floresta nativa, você tem as suas espécies. E Sinop, até título de pesquisa que trouxeram aqui, até um pesquisador de Maringá, que fez lá. Isso, a gente trouxe. Você lembra disso, né? Sim, a gente teve. Foi através de vocês, né? Sim, foi através para fazer do nosso trabalho. Um levantamento. Por quê? Porque tinha algumas árvores que estavam sendo plantadas aqui que as árvores estavam arrebentando com tudo. Vocês chegaram à conclusão do que plantar em Sinop? Essa pergunta é legal, Kiko. Nós fizemos isso através do Floresta Urbana, da Unesim, da Comissão de Cobertura Verde da Unesim. Inclusive, quando foi criada a Unesim, tinha mais de 300 assuntos possíveis e a gente conseguiu colocar em um pouco mais de uma dezena a cobertura vegetal como um dos assuntos a serem trabalhado pela Unesim. E nesses eventos nós trouxemos esses pesquisadores. Em cima dessa sua provocação, nós temos a resposta. Graças ao trabalho nosso, que tem um grupo, que eu agradeço esse grupo, nós conseguimos fazer uma parceria com a Embrapa. Então nós temos já está funcionando um viveiro de muda em parceria com a Floresta Urbana e algumas empresas, junto com a Embrapa. Árvores nativas. Árvores nativas, exatamente isso aí, Kiko, para pesquisar quais são as árvores mais adequadas para a nossa região. Então, Sinop vai exportar conhecimento não só para a nossa cidade, mas para toda uma região aí, respondendo essa sua pergunta. Então, a gente agradece, inclusive, os patrocinadores desse viveiro que nós já temos na Embrapa aqui. E se alguma empresa ou alguma pessoa quiser participar ou ajudar de alguma forma, como que faz para participar? Obrigado, Karine. @Floresta Urbana Sinop e também procura no meu direct, @Dr. Milton Malheiros. Nós vamos ter um prazer em mostrar esse projeto que é grandioso e já está trazendo e trará grandes resultados. O professor Feliciano, que está nos acompanhando, me mandou uma pergunta aqui direto no nosso WhatsApp. Eu vou refazer porque é muito importante essa pergunta, até para a gente poder ficar atento, até porque a gente vai ter vários eventos acontecendo. Nós vamos ter a caminhada da Catedral, que vai acontecer 5 horas no domingo. Sim, nós vamos ter o passeio, estaremos lá, passeio de ciclismo e tal. O professor Feliciano pergunta para o doutor quais os sintomas que a pessoa deve se atentar quando ela está entrando num estado de ficar desidratada. Desidratado, a boca seca, aquela sensação que a boca tá colando. Geralmente dá uma letargia, uma moleza, aquele cansaço que a gente perde eletrólito, sódio, potássio, dá uma moleza. Então sabe que você está sonolento, está mais cansado, está com a boca seca, está mais ofegante, mas principalmente a astenia, que é essa moleza, sabe? Parece que você não dormiu direito, que você está cansado. Isso pode ver que nesses dias isso é mais relevante. A pessoa às vezes não toma água e acha que não tenho sede, mas tem... Mas precisa aumentar o consumo de água nesse período, não precisa? É um problema isso, por exemplo.
exemplo, eu vou entrar numa cirurgia hoje à tarde, uma cirurgia mais complexa, vai demorar assim, 4, 5 horas e eu não me hidratava. Agora eu paro no meio da cirurgia com um canudinho, porque a gente não pode contaminar, né? Tá tudo paramentado, senão contamina a cirurgia. E eu tive cólica renal 2 vezes, Kiko, por falta de hidratação adequada. Mesmo que você não tenha sede, tem que tomar água? Tem que tomar água. Por exemplo, eu tô operando, eu tô concentrado na cirurgia, eu não tenho sede. E tá com o ar ligado, tá fresquinho o ambiente, isso, não sente, você não né? sente tanto. E já tive 2 cólicas renal. Então, tem que forçar a hidratação, no mínimo 2 litros por dia. Eu tô falando pra mim isso também. E uma outra coisa que a gente percebe muito nesse período da seca é dor de cabeça. O pessoal reclama muito de dor de cabeça, né? Isso tem a ver com a umidade? Tem a ver. As pessoas, principalmente as pessoas que já têm essa predisposição, com essa desidratação e com todos os prejuízos, porque a gente respira, nessa época tem muito poluente no ar, né? Produto da queimada. Produto da queimada são partículas, inclusive cancerígenas. Então, quem já tem essa predisposição à cefaleia fica ainda pior. Fadigado, né? Aquela moleza. Doutor, chega uma pergunta aqui que eu acho muito importante também essa pergunta, até pra gente fechar. Perguntar aqui, pergunta pro doutor se fazer inalação com soro fisiológico, principalmente nas crianças e pessoas de mais idade, ajuda nessa época do ano. Ajuda sim, soro fisiológico ajuda. Tem que tomar cuidado com alguns medicamentos que colocar junto, né? Só soro, né? Mas só soro ajuda e é adequado. E é uma coisa barata, né? Inclusive pode até fazer em casa. Você pesquisar no Mr. Google aí como fazer soro fisiológico, de uma maneira barata e saudável. Então você pode com tranquilidade fazer soro fisiológico, inalação para as pessoas com mais idade e crianças com E tranquilidade. essa dica é legal, Kiko, parabéns. Ela é acessível, barato e ajuda sim, além da hidratação. Uma outra dica. Então tá aí, gente, ó, nesse momento a gente sabe que não tem como mudar. Só em setembro, a partir de setembro que vai A gente começar a só chover. ameniza hein? com algumas dicas, né, doutor? Sim, nós estamos mudando aqui, nós não vamos mudar essa estação, não. Nós não temos poder aí para Nós isso. temos que se adequar a ela. Exatamente, é isso aí. Doutor, qual que seria o momento ideal? Tipo assim, a pessoa fala assim, cara, eu tô me sentindo mal, acho que eu vou ter que procurar um médico. Tem algum ponto ou não tem? Não tem nada a ver. A pessoa começa a tossir muito, começa a se sentir muito mal, a garganta, mas não, esse aqui passa, é coriza, é do tempo, tem muito disso, né? É do tempo. O que deve acender aquela luzinha amarela? Falar assim, ó, tá na hora de você dar uma olhada nisso. Muito objetivo. 2 sinais práticos: febre e falta de ar. Apareceu febre e começou a ficar cansado, está na hora de procurar o médico. Isso, Carinho. Viu? Doutor, obrigado pela presença, é muito bacana recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho, por levar o nome de Sinop para fora do país, gente. Poucas pessoas sabem, a gente sabe, fora do país com o seu trabalho e também por encampar esse projeto maravilhoso da questão do reflorestamento da nossa região. Eu que agradeço. Estou indo para um congresso agora em São Paulo, vamos dar uma aula lá e vamos falar desse tema, tá bom? E a gente agradece vocês por essa oportunidade. Vocês fazem bons dias. Obrigado, doutor.